E aí pessoas, Thiago aqui. Hoje vou ensinar como é que se faz um bom uso da ferramenta Caneta pela Adobe, Bezier Tool por todos os outros programas que existem aí que trabalham com vetorial, vetorização e desenho vetorial. Vale no Krita, vale no Affinity Design, vale no Illustrator, vale no CorelDRAW, vale no Inkscape, ou seja, a base desse vídeo é exatamente igual em todos os outros. Provavelmente eu vá fazer alguma coisa relacionada a isso no Krita também, mas eu prefiro ficar pelo menos nesse ponto apenas no Inkscape para ensinar a base técnica e funcional da ferramenta. Então bora pro vídeo. Bom, vamos lá. Estamos aqui no Inkscape, já abri. Para quem tiver algum problema para abrir o Inkscape, arquivo novo, propriedades do desenho, você vai poder escolher a orientação da página ou na tela inicial de configuração do arquivo, você pode selecionar o tamanho, formato, orientação. Para quem tiver também com problemas, Ctrl R no teclado vai abrir as réguas. E dentro das réguas, botão direito, eu posso definir, definir o tamanho da linha, no caso a medida. Só que tem aqui à direita, em cima, posso escolher milímetros, centímetros, pontos, int é polegada, PC. Tem uma série de coisas aqui que podem ser úteis, tá? Então, só para entender, minha medida está 1 a 4, formato da folha, ou seja, padrão Brasil, e medidas em milímetros. A ferramenta hoje é essa primeira ferramenta aqui embaixo, chamada Caneta Bezier. As outras eu não vou trabalhar, porque não há necessidade disso. São algumas variações que tem da Caneta Bezier que vão fazer outros trabalhos, que não é o caso nesse vídeo. A Caneta Bezier consiste em quê? Eu vou criar uma forma qualquer, independe da quantidade de pontos. Quando eu clico nesse ponto, eu posso mudar a posição deles e minha forma vai aumentar ou diminuir. Da mesma forma que com a ferramenta, né, no caso de seletor, ele também pode mudar a escala com o Ctrl pressionado, inclusive no eixo horizontal ou vertical, infinitamente sem o Ctrl pressionado. Posso também clicar no meio dele e mudar a forma de orientação, tá? De trabalhar inclinação, horizontal ou vertical, a rotação dele e o ponto de ancoragem dessa rotação, que alguns trabalhos vão exigir esse tipo de mudança. Isso aí já falei em um vídeo bem antigo do canal. Atenção, aonde eu colocar o ponto de ancoragem para voltar ao centro eu tenho que levar manualmente. Tem alguma ferramenta aqui no meio que vai ajudar a fazer isso, mas nesse caso não preciso. Só lembrando que pode ficar no meio, preferencialmente, a não ser que exija uma coisa muito específica. Tem trabalhos que vão precisar disso, mas não é o nosso caso. Duplo clique na imagem, duplo clique no desenho, ele muda da ferramenta de seletor para a ferramenta de editor de nós, que é o que interessa. Se eu clicar no ponto, eu posso mudar a posição dele. Se eu fizer duplo clique na linha que faz esse objeto, eu posso acrescentar pontos infinitamente. Já saí de um triângulo e fui para uma estrela de 3 pontos. Posso clicar e arrastar, selecionar mais de um ponto ao mesmo tempo, e quando eu clico e deleto, ele cria as curvas. E dessas curvas, ou seja, eram linhas retas, que ganharam pontos que criaram semicurvas, vou colocar assim que é mais fácil, e desses pontos que sobraram das linhas ligando esses pontos, apareceram esses objetos aqui que são chamados de alças. Para voltar à linha reta, com Shift pressionado, um de cada vez, clique e arrasto, seleciono, ou eu posso clicar no ponto, Shift, clico no outro ponto, selecionei os dois. Aqui em cima mudou meu menu, e o que interessa é isso aqui. Linha reta, coloquei, ele voltou a ser linha reta. Linha curva, ele volta com as alças, mas em cima da reta. E aqui aparecem as coisas semelhantes e diferenças entre Adobe, Corel e Inkscape. A Adobe entende o quê? A alça está vinculada ao ponto. Cada ponto tem uma alça vindo de cada um deles. A Corel pensa diferente. A alça fica inserida em cima da linha, em cima da reta. E aí eu tenho que trabalhar. Qual é a função da alça? É ela criar a curva que eu queira desenhar. Sem essa curva, eu não tenho como modificar a minha forma. Isso, quando a forma já está pronta. Lembrando que esse daqui é um objeto já criado a partir de pontos e formas retas, linhas retas, que vamos criar a partir da definição apenas do posicionamento desse ponto, que pode ser qualquer forma. Para mim não interessa a forma que eu estou fazendo. Para mim interessa ter o ponto e eu crio a minha forma, tá? Podendo modificar a posição do ponto infinitamente o quanto eu quiser. Só que existe um detalhe. Quando eu faço esse cruzamento de linhas, quando eu coloco uma cor de preenchimento, onde houver sobreposição de objetos, haverá corte de imagem, ou seja, um princípio matemático fácil é positivo, positivo dá positivo, negativo com negativo dá positivo. No caso, esse daqui é um positivo, uma área positiva, sobreposta a outra positiva, então ele cria uma negativa, e isso é uma questão dos programas, para indicar onde é que existe sobreposição de objetos da mesma forma que você está trabalhando. Então atenção nisso aqui, independente do que você faça. Não quero trabalhar
trabalhar com isso agora. Se eu clicar no ponto e arrastar para fora da sobreposição, o objeto fica arrumado, tá? Esse ponto aqui está cruzado, então esse cara daqui vem para cá e esse cara daqui vem para cá. O objeto fica todo organizado, sem sobreposição. E aí eu posso brincar com qualquer formato que exista, porque meu trabalho é apenas de formato. Duplo clique em cima da linha, eu crio um novo ponto. Se eu quiser deletar, eu posso deletar. Com atenção, vai criar uma curva aqui nesses locais. Se eu quiser manter como curva, clico na curva e clico deleto, que ele vai também funcionar de qualquer jeito. Isso daqui tá parecendo uma Vasco da Gama, né? Tá diferente, mas lembra um pouquinho. Bom, não sou vascaíno. E tá aqui um objeto qualquer, vou colocar uma outra cor aqui em cima. Tá aqui. O ponto que vai sobrepor, vai passar para o outro lado, ele faz exatamente o que eu falei mais cedo. Como houve mudança de lado, onde era positivo, virou positivo para o outro lado. E o que tiver aqui no meio vai virar negativo. Só para entender que isso acontece nas formas que eu trabalho. Tá? Esse cruzamento evite ao máximo esse tipo de cruzamento. Até porque é ruim na hora de definir onde é que está o meu objeto, onde é que está a linha que eu estou querendo trabalhar. A terceira forma que eu tenho de trabalhar, e aí são mais duas formas, não é só a terceira, mas a terceira e a quarta, é clico no ponto, volto à ferramenta Bezier, clico no ponto, clico, arrasto e faço o novo ponto. E se eu quiser clicar no ponto de origem, que é o ponto final da forma, e arrastar de novo, ele vai criar outras alças para poder continuar trabalhando o meu desenho. De volta à ferramenta, todos os pontos que eu estou trabalhando são os pontos criados a partir do movimento do mouse. Se eu clicar e arrastar o ponto, ele já vai criar uma curva. E todos os meus desenhos podem sair como desenhos curvos. E aí entro numa situação característica dos desenhos. Eu tenho formas mecânicas ou formas geométricas. Quem vem do 3D vai entender mecânica e orgânica. Orgânica são objetos curvilíneos e mecânicas são objetos retos. No caso da geometria básica, 2D é ou geometria linear, no caso geometria reta, objetos retos, poligonais, ou objetos curvilíneos, que são os objetos orgânicos. E isso é geometria básica. E tem os híbridos que usam as duas coisas, o reto, que é o geométrico, e o curvo, que é o orgânico. No caso, essa linha vai funcionar de que forma? Eu tenho meu ponto que eu posso clicar e arrastar na alça para fazer pequenos ajustes, e eu tenho o controle da alça a partir do ponto que ele acontece. Só que aqui existe um detalhe. Para quem prestou atenção, tem outras formas de alça, porque cada uma delas vai estar vinculada a um desses pontos. No caso simétrico, que é esse segundo aqui, ele usa para definir a alça de cima e a alça de baixo como proporcionais, ou seja, o que ele crescer para cima vai crescer para baixo, se ele tiver para a direita vai crescer para a esquerda e vice-versa. No caso desse ponto aqui, ele está solto como individual. Esse cara aqui deveria estar aqui, mas tudo bem. Mas não era isso aqui não. Porque o que está acontecendo? Eu tenho a reta e o ponto, mas o meu ponto não está com a outra alça. Quando eu coloco na modificação desse ponto específico, dessa alça para essa linha com relação a esse ponto, ele vai colocar a alça que está faltando. Por isso acontece essa diferença. Tá solto? Tá solto, tá bonitinho, tá aqui certinho. Tá? Só que ele não é simétrico, mas é vinculado. O ângulo aqui faz diferença. Se eu tiver com o Ctrl pressionado e clicar na alça, deveria soltar. Neste caso aqui ele não soltou. É bom lembrar que Shift, Alt ou Ctrl pressionado ele não soltou. Só o Ctrl que está definindo 45 graus aqui, 45 não, mais ou menos 30 graus aqui, tá fixando aqui a rotação dessa alça. E aí o que está vindo para um lado vale ângulo, vale para o outro. Não a distância, mais o ângulo. E se eu pegar esse carinha aqui, que é o que eu acho que vai acontecer, agora sim funcionou. O que significa? Eu só vou conseguir trabalhar duas alças do mesmo ponto independentes quando eu entender que a alça e o ponto são coisas coligadas. Porque se eu tiver um ponto aqui e não tiver alça, ele não está coligado. E isso vale para todos. E ainda acontece no terceiro caso, que é bom entender, que é o ponto que saem duas linhas curvas, mas não tem alça. Porque a alça aplica em cima da curva o efeito e não no ponto, mesmo que a origem seja no ponto. A Adobe interpreta essa informação aqui de maneira diferente. A Corel vê a alça em cima da linha. E aí, quando eu quiser mudar a alça, eu tenho que clicar na linha e fazer a alteração. A Adobe interpreta a alça como sendo vinculada ao ponto que liga várias linhas. Sem o ponto, eu não tenho alça. E aí eu não consigo fazer linhas. Mas na prática, é tudo a mesma coisa. E a Adobe chama o ponto nó de ponto âncora e chama a alça de âncora, um negócio desse tipo, tá? Ou a corrente da âncora. Ela faz uma analogia à âncora de navio. Independente da nomenclatura, é tudo a mesma coisa. E aí eu posso clicar e arrastar. Outra vantagem, eu sei que hoje tem. No Illustrator tem, com relação a isso, antigamente não tinha. Veio depois de alguns anos, agora eu já tinha mais antigo, que é, se eu vou clicar todo mundo aqui, fazer um negócio que vale a pena, cadê? Retos. Todo mundo reto. Clique e arrasto. Criei uma
curva. Clique e arrasto, criei uma curva. Clique e arrasto, criei outra curva. Meu objeto está todo curvilíneo, independente da ponta. Alguns desenhos, algumas formas, a gente pode trabalhar tranquilamente bem desse jeito. E isso facilita na hora de fazer alguns desenhos. A Adobe Illustrator não tinha essa função, já tem aí desde um pouquinho antes de quando saiu do CS para o CC. Acho que veio na virada ali de uma versão, de um conjunto de programas para outro. E a Corel já tinha isso desde o X11, X10, X1, X2, X10, algo do tipo. O X representa o 10. Aí hoje já está na versão 2022, eu nem sei como é que está o Corel hoje, até porque faz tempo. O último Corel que eu vi foi o 2018. O último Adobe que eu vi do Illustrator foi o 2022, por necessidade de trabalhos que eu fiz no final do ano passado de 22. Esse vídeo eu estou gravando em janeiro de 23. Então, para entender o que está acontecendo, é como ela funciona, de que forma eu vou usar e como cada um dos programas interpreta essa informação. Eu já usei o Affinity, mas eu não lembro como eles interpretam essa informação do nó. Acredito que vai ficar numa intermediária aí entre o Adobe e o Corel. Na prática, todo mundo vai fazer igual, inclusive a nomenclatura. A Adobe é que é chata e fala que é nosso nome, dane-se aos outros, porque tem domínio no mercado e por aí vai. Isso faz sentido porque ela tem o domínio, não necessariamente que é o viável. Essas informações aqui são bacanas. Outras formas de usar a caneta são prestar atenção no ponto que a linha junta e faz a curva, porque de vez em quando eu estou fazendo alguns desenhos, preciso fazer junção de retas e curvas. E esse ponto de curva da linha, que muda de linha para curva, é fundamental conseguir enxergar nos objetos que você está trabalhando. Sobreposição de objetos, sobreposição de cores. Quando eu precisar de uma sombra, eu vou ter que fazer um corte específico. Quando precisar de um brilho, eu vou ter que fazer um outro corte para fazer a junção do negócio. Para quem acompanha o canal, também deve ter visto no vídeo anterior um trabalho de uma coruja que eu fiz e que eu deixei ali como time-lapse anterior a essa. E vale a pena, porque é exatamente isso que eu faço. Eu mostro a sobreposição dos objetos, coloco uma parte mais escura de uma cor, coloco a parte mais clara de outra, e quando vai ver tem sobreposição de objetos sem linhas, mas que funciona aí criando a forma que você quer no final das contas. E é para isso que existe a caneta, para criar formas orgânicas que são mais difíceis de fazer que os objetos básicos, que as formas básicas, que ajudam bastante, tá? Já fiz logo só com forma básica, mas que estão aí disponíveis para a gente fazer alguns trabalhos, mas eles não são capazes de fazer todos os trabalhos. Tem 5 objetos vindos de formas diferentes, também tem seus pontos, mas que não necessariamente serão formas orgânicas, serão apenas formas geométricas bem conhecidas, bem definidas, com funções específicas, né? E que não é o caso da Bezier. Se eu quiser mudar um objeto já criado entre um e outro, eu posso. Se eu quiser criar uma variação interna, eu também posso. Se eu quiser aumentar ou diminuir, tá? Mas de vez em quando alguns objetos aceitam essa mudança de pontos, que no caso, aqui ele está aceitando, sim, tá aqui, é a ferramenta mesmo. Questão de selecionar a ferramenta e fazer essa mudança. Polígono mínimo, 3 pontos. Polígono máximo, infinito. Só cuidado, pode travar o programa, dependendo da quantidade. Estrela ou polígono, que quanto maior a quantidade de pontos, mais próximo ao círculo ele fica. Essa daqui é mais para questões poligonais mais simples e objetivas. Tetraedro, dodecaedro, hexágono e por aí vai. Que no caso, para mudar essa forma, eu vou ter que fazer uma alteração específica no menu e tal, e fazer se transformar num objeto fixo. Como se fosse um objeto criado pela Bezier, e aí eu posso criar a tal estrela de 5 pontos, mesmo não estando regular, mas olha só, epa, legal. E aí quando eu vou ver, eu tenho um objeto qualquer, posso fazer uma estrela aqui, tem dois braços, tem 2 pernas, posso criar um objeto que simula um orgânico, mesmo que não seja, e se eu quiser fazer todo mundo virar orgânico, aí beleza, posso lá colocar todo mundo como orgânico, e funciona para criar formas diferenciadas graças a Bezier e como usar a configuração de pontos. Isso é bem legal. Espero que tenha ajudado. Usar a caneta é um pouquinho chato no início, depois fica mais fácil. Quem vier do Corel vai sentir alguma diferença, quem vier da Adobe vai sentir outra diferença, quem vier do Affinity vai sentir diferença, mas na prática é todo mundo igual, partindo do mesmo princípio. Ponto que liga outro ponto por uma reta, essa reta pode virar uma curva, e essa curva pode ser positiva para o lado de fora ou negativa para o lado de dentro, podendo sobrepor a si mesmo, criando zonas, sobreposição de objetos do mesmo objeto, criando áreas negativas. Então cuidado com isso, porque esse é um problema que todas as ferramentas de desenho vetor vão passar, independente da origem, independente da empresa que a fornece. Nos próximos vídeos quero ver se eu trabalho um pouco mais com a Bezier para mostrar outras funções. Deve estar chegando em breve uma nova playlist com o nome de Aprenda a Fazer. A playlist de Krita está parada um tempinho, mas esses princípios da Bezier, do ponto, funciona no Krita, e aí eu vou ter que fazer um vídeo específico só pro Krita, mas tem gente na internet que já fez, então vai demorar para sair, mas fica aí como recomendação e dicas para vocês poderem usar à vontade essa ferramenta que é muito útil.
Só lembrando também, o objeto está sem cor. Então, ó, estou clicando fora, clico dentro do objeto, ele continua sem cor. Se ele tiver branco, ele interpreta como tendo alguma coisa aqui dentro. Mas se ele tiver sem cor, botão direito, aplicar ao preenchimento, ele vai entender que não tem nada aqui dentro. Por isso é bom sempre trabalhar com cores chamativas que façam você entender que, ó, tá aqui, tá bonitinho, os objetos estão com preenchimento, esse preenchimento ajuda a clicar e a selecionar o objeto. Posso selecionar mais de um ao mesmo tempo com o Ctrl, não, com o Shift, clicando, arrastando, passando por cima de todo mundo, posso selecionar mais de um. Se eu clicar e arrastar, olha só, não funciona. O que é isso? É a função do Corel. No Corel você tem que clicar, arrastar e passar por cima de todo mundo para poder selecionar. A Adobe interpreta a situação como sendo, passei por um pedacinho dele, a Adobe já entende que você sobrepôs o objeto. Se eu clicar Ctrl ou Alt, tá? Isso é legal, ó, tá aqui. Vou clicar o Alt, cliquei, arrastei, passei por cima de um, passei por cima de outro, selecionou os dois, isso é uma ajuda, tá? Nem sabia disso, porque também uso outras coisas, então não vou explorar tudo que eu tenho que explorar. Mas isso daqui é interessante. E aí, quando vai ver, legal, bacana, posso selecionar objetos diferentes a partir do Alt pressionado, cliquei, arrastei e seleciono mais de um objeto, independente de qual seja, a partir da linha que eu desenhei. Espero que tenham curtido, curta o canal, curta o vídeo, dê o like, se inscreve, faça aí a ativação do sininho e até o próximo. Muito obrigado por tudo, como sempre. Para resolver isso, caminho, união, que ele vai fazer o trabalho de unir, vai tirar todas as linhas, a maioria das linhas no caso, e vai fazer o trabalho ser apenas um negócio só. Que não é o meu caso.